Meu nome é Milo Ribeiro. Eu nasci em 1951 na cidade de Limeira. Portanto, agora, 2 de julho de 2021, eu estarei completando 70 anos. Meu pai, Eliel Ribeiro, nasceu em Limeira. Ele era fundidor e, mesmo sem ter qualquer estudo, gostava muito de desenhar. Minha mãe, a princípio, era do lar, mas depois ela começou a trabalhar como faxineira, arrumadeira, enfim, fazendo todos os serviços que eram necessários, um pouco de força, de empenho na Santa Casa em Limeira, onde ela se aposentou. Hoje o meu pai já é falecido, mas a minha mãe, ela está com 89 anos. Eu estudei no grupo escolar Leovergildo Chagas Santos e eu tinha uma oportunidade muito interessante. Eu ganhei uma bolsa, porque naquela época, mesmo o ginásio sendo uma escola pública, se a gente não tivesse um pouco de dinheiro para a compra do material, para a compra do uniforme, a gente não conseguia estudar, e eu ganhei uma bolsa. Acontece que eu cheguei com esse papel, me dando essa bolsa em casa, e meu pai simplesmente rasgou o papel, dizendo que eu devia trabalhar. E eu fui trabalhar. Trabalhei, que eu terminei o grupo escolar com 9 anos, porque eu entrei um ano antes. Aí trabalhei com 10, com 11, com 12, com 13. Com 13 anos a minha mãe foi atrás para arrumar uma colocação em uma indústria que me pagasse o salário para que eu fizesse a escola Senai. Então eu estudava 6 meses no Senai e 6 meses eu trabalhava. Eu estudei a primeira série do Senai, fazendo mecânica geral, e na segunda série, no segundo ano do Senai, eu entrei, prestei aquele exame que é de admissão para entrar no ginásio à noite. Então eu estudava no Senai durante o dia e fazia o ginásio à noite. Eu deixava em dia 16 matérias, tanto era vontade de estudar. Aí eu terminei a escola Senai com a melhor nota de desenho, podendo então escolher uma empresa para trabalhar onde fosse aproveitado como desenhista, que essa era a minha intenção. Portanto, eu não trabalhei um único dia sequer na mecânica. E fiz toda a parte de mecânica, tornearia, fresa, plana, a parte de ajustagem bancada, aprendi isso tudo, mas eu nunca usei isso, porque eu fui direto para trabalhar numa empresa onde eu fui aproveitado como desenhista. Aí eu não parei mais. Eu nem fiquei em Limeira para terminar o colegial, fui terminar o colegial na cidade de Pindamonhangaba, porque eu já estava me transferindo da primeira fábrica de papel em Limeira para a fábrica de papel em Pindamonhangaba. E aí a minha carreira só foi aumentando, tendo oportunidades. Cheguei a ser chefe de seção de projetos, cheguei a ser gerente de projetos, aí fui trabalhar na área de vendas e a história foi sempre essa, trabalhando na área
da indústria de papel no Brasil. 33 anos trabalhando na área de indústria de papel. Eu abandonei durante uns 5 anos, mais ou menos, a igreja que eu frequentava. E depois, um dia, passando em frente da Igreja Presbiteriana Independente em Limeira, ouvi o coral cantando. E aquilo me atraiu de uma forma que eu fui arrebatado por aquela coisa. Achei lindo demais, eu falei, eu preciso cantar nesse coral. E então eu voltei para a igreja. E foi na igreja também que eu tive o primeiro contato com o teatro. Eu escrevi uma peça infantil, 2, participei de outra, mas a história do teatro na minha vida, como eu tenho falado ultimamente, inclusive na biografia do meu primeiro livro, o teatro ele aconteceu por conta do cinema. O meu avô tinha cinema e nós nascemos, crescemos nesse ambiente do cinema. Ele pegava uma foto de cada filme que ele projetava e guardava uma foto para si mesmo e pregava no quarto. Então a gente, nas paredes, nas laterais, em todo lugar, existiam fotos de todos os filmes. Então tivemos contato assim com Tarzans, com Capitão América, com Cantinflas, e a gente começou a ver alguma coisa do cinema, e nós, como crianças, não brincávamos com as brincadeiras comuns das outras crianças. Nós brincávamos de cinema, gostávamos de fazer cinema, fazíamos de conta que estávamos fazendo cinema, e aquilo era muito mais prazeroso. E isso veio me acompanhando a vida toda. Mais para frente, eu fui descobrir se a gente quisesse fazer cinema, tinha que fazer teatro primeiro. Então, um dia eu estava passando, por acaso, na Rua Voluntários da Pátria, em São Paulo, em frente ao Senac, tinha uma faixa que cruzava a rua toda. Curso de iniciação teatral. Inscreva-se já. Eu obedeci. Entrei no Senac, fiz a minha matrícula e fiz, portanto, 6 meses do curso de iniciação teatral pela Escola Senac. Acontece que a professora que eu tinha, ela também dava aula na Escola de Teatro do Everton de Castro. No final do curso ela me disse, por que você não faz um curso que seja profissionalizante, que seja reconhecido pelo MEC, que dê DRT, porque você pode precisar uma hora de um DRT para qualquer trabalho. E eu achei aquilo muito interessante. Então, no ano de 2001, eu fui fazer um teste com o senhor Everton de Castro e fui aprovado para entrar na escola dele. Aí, portanto, eu fiz os 4 termos da escola Everton de Castro. Quando eu entrei na escola do Everton, eu fiz 2 termos e aconteceu uma coisa curiosa. Um dia o Everton chegou avisando que ia fechar a escola, porque o que mantinha a escola era o salário que ele tinha da Globo. Ele brigou na Globo com o diretor Wolf Maia, porque o Wolf Maia estava dirigindo o Quinto dos Infernos e ele só pegava a voz, a deixa do Everton, não enquadrava o Everton em cena. Aconteciam coisas estranhas naquele estúdio, caíam refletores, aconteciam coisas inexplicáveis e até hoje eu não quero nem saber por quê. E aquela briga fez com que a Globo dispensasse o Everton. Então eu disse ao Everton, eu vou trancar a matrícula e vou terminar a escola junto com a última turma aqui. Vou fazer o 3º termo e o 4º termo com as 2 últimas turmas.
mas eu vou vir morar em São Paulo por aqui, vou ficar à disposição para fazer o que precisar na área de música, na área de ajuda em ensaio. E isso me deu uma oportunidade de fazer pelo menos 12 peças. 2 outras peças eu fiz fora da escola. Então eu tive chance de fazer Ópera do Malandro, tocando e cantando, e também ensaiando o elenco, porque eu tinha adquirido bastante conhecimento quando eu fui regente de coral, no tempo que eu voltei para a igreja. 13 anos eu fui regente de coral, em 3 ou 4 igrejas que eu fui passando. Então, eu fiz Bodas de Sangue, eu fiz Hoje é Dia de Rock, e fiz a convite do diretor Roberto Vignati 10 músicas para a peça Vidas Secas de Graciliano Ramos, tocando e ficando com o elenco durante todo o tempo que nós apresentamos a peça no Teatro Sérgio Cardoso para as escolas municipais da parte central de São Paulo. Eu fazia a produção também, porque eu saía para vender o espetáculo nas escolas, e depois eu participava às quintas e sextas-feiras, na parte da tarde, tocando junto com o pessoal e cantando. Na escola, essa peça ela foi escolhida para ser a peça de encerramento de um grupo, que era o meu grupo de origem lá desde o primeiro. E eu fiz uma coisa também que nunca ninguém tinha feito na escola do Everton. Eu procurei imprimir folders para ser entregue quando viessem ver o espetáculo. Gravamos CD para ser vendido, com capa especial, que era o próprio folder. Portanto, isso nunca ninguém tinha feito na escola, em termos de escola. Porque eu via isso, eu frequentei muito teatro. Se a gente realmente quer fazer teatro, tem que assistir muitas peças. E eu tive a oportunidade de ver muitas peças. O meu filho arrumava com a minha ex-esposa, que trabalhava na SBAT, trabalhou na SBAT durante 12 anos, ingressos para que no final de semana eu visse peças junto com ele, na sexta, no sábado e no domingo. Às vezes eu ia sozinho porque ele ia para a igreja. Ela não deixava ele me acompanhar no teatro no domingo. Então eu tive essa oportunidade e esse contato com inúmeras peças. Eu tive a oportunidade de ser assistente de direção do Roberto Vignati, numa peça que ele escreveu, participou do Festival de Curitiba, ganhou o Festival de Curitiba, que chamava-se O Tempo Saiu do Eixo. Aí eu vim para São Paulo para a apresentação dessa peça, fazendo o som e também acompanhando a parte de assistência de direção. No ano de 2001, 2002, eu comecei a vir a Rio Claro para visitar a minha mãe, que ela estava morando sozinha. Precisava de ter alguém junto com ela. Então, quando eu podia, eu estava aqui. E ia tendo contato com pessoas que também gostavam de teatro aqui. Quando foi no ano de 2006, eu já tinha terminado a escola e fui trabalhar numa cidade de Minas Gerais, cidade de Botelhos. Lá eu procurei a secretária da Cultura e Educação
e disse que gostaria de montar um grupo de teatro com os alunos do ensino médio, do fundamental também. E acabaram fazendo inscrições para 38 alunos. Só que desse grupo grande sobraram 18. E eu montei Vidas Secas com eles. Nós apresentamos na cidade, para os familiares, para os outros alunos das escolas da cidade. E também fui convidado para trazer o espetáculo aqui para Rio Claro, na Faculdade Claretiana. Era justamente a semana de literatura que estava homenageando Graciliano Ramos. Então nós trouxemos o grupo, um ônibus cedido pela prefeitura, apresentamos a peça aqui, e uma coisa muito interessante, o pessoal no final da peça veio e me deu um envelope com algumas notas dentro. Eu não tinha noção de quanto tinha de dinheiro ali, mas era um valor razoável. Então eu cheguei para o pessoal e falei, aqui tem dinheiro que foi ganho por mérito de vocês. Eu vou dividir esse dinheiro com vocês. Aí um lá teve uma ideia, que até eu fiquei muito emocionado com isso. Ele falou, olha, leva a gente para comer um lanche no McDonald's e pague o lanche para nós todos, afinal eram 18 mais o motorista. Então eles nunca tinham provado do lanche do McDonald's. Aquilo, sabe, me atingiu de um jeito. A gente às vezes quer tanta coisa na vida e pessoas se contentam com coisas simples. Não que um lanche McDonald's seja uma coisa simples, mas era um pedido simples. Para aquele momento era. Então fomos tomar aquele lanche no McDonald's, pegar o ônibus satisfeitos e foram embora de Rio Claro com o dever cumprido. Mas uma coisa eu fico muito entristecido. Já tem pelo menos 15 anos isso. E eu nunca mais encontrei esse pessoal. Nunca mais vi ninguém. Tenho vontade de um dia voltar a Botelhos para ver como é que eles estão. Depois disso, em 2007, eu fui convidado, eu fiz uma inscrição para uma peça que estava sendo produzida no TBC, pela dona Magnólia, que era dona do TBC, com direção de Walter Stein e uma adaptação, aliás, uma história escrita pelo Ronaldo Ciambrone. Ele escreveu O Segredo de Fátima e eu estive para fazer o teste. O diretor perguntou, você toca violão? Eu falei, toco. Você faz música também? Eu falei, faço. É a minha praia essa. Então ele pediu que eu fizesse músicas onde fosse possível colocar a música que não fosse gratuito, fosse uma coisa que realmente pertencesse à história do Segredo de Fátima. Eu fiz 6 músicas para essa peça, gravamos em estúdio e o elenco cantava, ora um fazia solo, ora o grupo todo cantava, e foi uma participação, e a primeira que eu trabalhei como profissional de fato, porque nós não tínhamos participação em bilheteria. Aliás, a gente já recebia, inclusive, para ensaiar um salário fixo. Na época, eu tinha um salário de R$ 1.800 por mês. Na época, em 2007. E depois, quando a peça começou a ser apresentada, continuamos recebendo aquele salário até o término da temporada, 3 meses. Nós quase fomos, porque veio um pessoal adido de Portugal, que pertencia à diplomacia de Portugal, lá em Brasília, e vieram para ver a peça e fizeram o convite para que a gente fosse apresentar a peça em Portugal. Mas a dona Magnólia ficou muito doente e como ela queria ir junto, infelizmente nós não pudemos fazer essa viagem. Depois de 2007, 2008, 2009, eu vim a frequentar
o teatro do SESI, com a diretora Cláudia Schumann. Fui lá, fizemos lá as oficinas, e quando chegou no terceiro mês de oficina, a discussão era em volta do que poderia ser feito pelo grupo. E a votação foi unânime. Eles tinham feito Burundanga no ano anterior e quiseram fazer Sacra Folia, do Luiz Alberto de Abreu. Eu fiz 3 músicas para essa peça, porque nós não tínhamos acesso de como as músicas eram. Porque eu tinha feito Sacra Folia na escola do Everton, com um grupo que tinha se formado, de 9 meninas. Portanto, eu aproveitei as músicas que eu fiz naquela ocasião para a peça junto com o pessoal do SESI. Foi um presente também porque nós saímos para apresentar a peça com tudo pago pelo SESI, hotel, translado, cenário todo. Fomos a Araraquara, Birigui, Osasco, e eu acho que mais 2 cidades que agora me foge onde que a gente mais apresentou. No ano seguinte eu vim a entrar de novo com o grupo do SESI, mas o tema daquilo que se pretendia fazer, eu não estava muito de acordo com aquilo, embora eu tivesse escrito 2 esquetes para o assunto que se tratava do medo. E acabei não indo mais participar com o pessoal do SESI. E estava assim, com muita coisa para fazer, estava trabalhando como gerente de produção na Edra, em Ipeúna. Então, eu fiquei assim, meio sem chão para poder continuar com o teatro. Depois de 2010, eu fiquei pelo menos uns 3 ou 4 anos praticamente sem fazer nada na área de teatro. E até mais tempo. Acontece que eu conheci e fui atrás de participar de um grupo literário que frequentava o gabinete de leitura. Esse grupo literário chama-se hoje Ipsis Literis. Porque eu tinha uma vontade de escrever. Eu escrevia alguma coisa. Aliás, desde a época de escola, eu era campeão de redação. Todo mundo tem medo, pavor de redação. Eu adoro uma redação. Eu adoro contar história. Mas eu tinha escrito já algumas coisas, mas eu queria escrever com mais propriedade. E esse grupo escolhia a cada 15 dias um autor, um poeta, para contar a história dele, para se ler alguma coisa dele. E aí veio o desafio para cada um também, além de ler poemas daquele que estava sendo estudado, para que levasse poemas de sua própria autoria. Então, abriu-se um horizonte muito grande para aquilo que eu realmente queria. E comecei a escrever os meus contos. Hoje eu tenho 18 contos escritos. Estou participando de um concurso da cidade de Belo Horizonte com um livro de contos de mais de 50 páginas. E também me permitiu que eu escrevesse 3 histórias infantis e o meu primeiro livro, que deve ser lançado fisicamente pelo menos até o final de fevereiro ou até meados da primeira quinzena de março. Mas esse livro foi lançado na sexta-feira e a partir da segunda já estava sendo vendido em todas as plataformas como e-book. Isso me permitiu, então, realização desse sonho. Eu procurei várias editoras, mas todas elas queriam dinheiro. Só teve uma editora que realmente valorizou a obra, pediu para que eu mandasse original e que eu registrasse original primeiramente. Então, a única coisa que eu gastei assim, financeiramente,
foram os 3 registros dos 2 e-book e do livro físico. O livro está sendo vendido e vai ser feito o lançamento aqui na cidade de Rio Claro. Esse mesmo grupo de pessoas que frequentavam antes da pandemia, né, o gabinete de leitura, a gente começou a se encontrar, não todo o grupo, uma boa parte ainda não apareceu por medo da doença. E a gente começou a se encontrar na casa de um, de outro, e lançaram um desafio. Por que nós não fazemos uma peça? Então reunimos lá 9 que tinham realmente interesse e começamos a ensaiar na Escola Nexus da Silvana. E ela também faz parte da peça, entrou para o grupo para isso. Então todo sábado a gente se reúne às 10 horas, ensaia pelo menos 1 ou 2 cenas, aprende uma música ou 2 e estamos montando esse espetáculo para apresentá-lo, se Deus assim o permitir, para toda a escola do nível médio aqui de Rio Claro, porque o tema Vidas Secas é uma coisa que cai constantemente em vestibular. Então essa é a nossa ideia. Vamos terminar essa peça e vamos apresentá-la onde houver espaço para isso. Costumam perguntar para mim o que devo fazer, devo procurar um curso que seja profissional, devo ir embora daqui para estudar teatro fora daqui. Olha, tudo é válido. É lógico que se tem oportunidade para ir para uma escola na capital, lá tem 3 ou 4 escolas que são de renome, ou até mesmo Campinas tem uma ou outra escola, e tem gente que se arrisca a ir mais longe até. Mas se você quer fazer teatro e gosta disso, o que eu aconselho? Assista o máximo de peças que puder. Onde tiver uma peça num circo que seja, vai lá para ver como é que é, vai ver a situação de coxia, como é que funciona, o que é que o contra-regra faz. Ele deixa objetos no ponto para que o ator, a atriz possa usar aquilo em cena. Então, para saber os valores dentro do teatro. Não é somente decorar um texto, não é pegar e gostar da coisa sem se enfiar de cabeça. Isso não funciona. Amar o teatro, de fato, é sofrer com ele. E muito, muito mesmo no começo, de muita gente que tem fama hoje, o começo é de passar fome para poder fazer aquilo que gosta. Como eu passei fome durante pelo menos uns 8 meses em São Paulo, para depois começar a ver a cor do dinheiro, para ver alguma coisa. Quando a gente conseguia comer, às vezes, quando estava apresentando uma peça, era na base do patrocínio. Principalmente ali no Bexiga, cheio de restaurantes italianos. O que a gente fazia? Sexta, sábado e domingo a gente passava bem. De segunda até quinta-feira, às vezes a gente só tomava café com leite e pão manteiga na parte da manhã e ia comer aquele prato de R$1 lá na Galvão Bueno, que era o restaurante que hoje nós temos aqui em Rio Claro, que ele é idêntico àquele. Então R$1 para a gente comer a gente conseguia, mas era o almoço só, não tinha janta. Então muitas vezes passava-se a noite toda com dor no estômago de fome. Então teatro é isso. Amar o teatro é isso. E ler. Leia muito. Leia de tudo. Não despreze nada da leitura. Faça depois a seleção natural das coisas. Mas, como eu digo, entre de cabeça na profissão se você realmente quer. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo alguma coisa em São Paulo no teatro,
eu procurei uma agência. Me disseram, procure uma agência e faça um book para poder levar mais. Faça um book de acordo. Me indicaram uma fotógrafa e ela fez um ótimo trabalho. Levei as fotos e já no ano seguinte me chamaram para fazer um comercial da Unimed Paulistana. Foram os 16 segundos mais bem pagos da minha vida, porque esse comercial, ele foi renovado o contrato dele. Ele passava antes do Jornal Nacional em São Paulo, somente na cidade de São Paulo. Então, a cada vez que se renovava o comercial, era um cachê que eu recebia de R$ 4.500. Então, ganhei R$ 18.000 com 16 segundos de cena. Depois, fui chamado agora, ultimamente, em 2015, para fazer o comercial da Quina de São João, da Caixa Econômica Federal. E agora, ultimamente, não tem tido trabalho porque ninguém está quase fazendo nada em termos de investimento. Não é o Brasil que está desse jeito, o mundo está desse jeito. Mas eu tive também a oportunidade de fazer 8 curta-metragens com alunos de audiovisual de todas as faculdades que tinha curso em São Paulo. Anhembi Morumbi, FAAP, Senac, Casper Libero e tinha mais uma que eu não estou me lembrando agora, mas teve faculdade que eu fiz 2 filmes até. A FAAP, eu fiz 2 filmes na FAAP. E foi uma experiência gratificante. Eu não ganhava nada com isso, mas é um acervo que a gente acaba tendo dos curta-metragens para poder... Então a gente ganhava a mídia para guardar, e onde pudesse mostrar aquilo, a gente tinha todo o direito de mostrar. Foi muito interessante, muito bom, e eu espero ainda fazer alguma coisa na área do cinema. Estou contando com isso.